Eu me chamo Leandro Echenique, eu sou cardiologista e eu acompanho a saúde do ex-presidente Bolsonaro desde 2018, quando ele tomou a facada, e desde então foram ao total de 7 procedimentos cirúrgicos, como vocês bem sabem, uns menos complexos, mais simples, outros muito complexos ao longo de todos esses anos. E esse procedimento realizado ontem, nós categorizamos ele entre os mais complexos. O porquê? Foi uma cirurgia extremamente complexa, delicada, onde o Dr. Cláudio vai passar os detalhes daqui a pouco, mas foi uma cirurgia onde realmente tinha muita aderência, que são complicações desde o período inicial de 2018. Não houvesse aquela primeira cirurgia, as demais não teriam ocorrido. Então, esse procedimento, que foi extremamente complexo, felizmente terminou muito bem. Foi um procedimento onde o resultado final foi excelente. E é claro que um procedimento de grande porte, com 12 horas de duração, como vocês acompanharam, implica em alguns cuidados muito específicos do pós-operatório, da parte clínica, onde nós vamos acompanhar nesses próximos dias. Então, muitos ontem até estranharam, mas o porquê que durou tudo isso? Teve alguma complicação? Não houve nenhuma complicação. Realmente foi o que era esperado. Um procedimento muito complexo. E agora, nos cuidados pós-operatórios, quando há um procedimento muito prolongado como esse, o organismo do paciente acaba tendo uma resposta inflamatória muito importante. Fica muito inflamado. E isso pode ocorrer no pós-operatório, é comum, é normal, e isso pode levar a uma série de intercorrências no pós-operatório. Que intercorrências são essas? Aumenta o risco de algumas infecções, aumenta o risco de precisar de medicamentos para controlar a pressão, o organismo fica muito inflamado e os vasos dilatam, então ele precisa de uma série de medidas específicas. Há um aumento do risco de trombose, problemas de coagulação do sangue, quando é uma cirurgia muito prolongada como essa, o pulmão também a gente acaba tendo um cuidado específico, porque muitas vezes a parte mais basal do pulmão pode colabar. Então são uma série de coisas, de intercorrências que podem acontecer, que agora todas as medidas preventivas serão tomadas, por isso que ele encontra-se na UTI neste momento, e essas medidas preventivas já estão sendo tomadas desde o momento que ele saiu da cirurgia, e vai ser um pós-operatório muito delicado e prolongado. Prolongado. Ontem já muitos perguntaram, mas ele vai ter alta nessa próxima semana? Não há previsão, porque a gente sabe que o importante é que ele saia 100% recuperado. Então, todos esses cuidados vão ser tomados, e no momento, é claro que não há nenhuma previsão de saída da UTI nesse momento. Vou passar para o Dr. Cláudio aqui, que vai passar sobre as especificidades da cirurgia, do procedimento. Bom dia a todos. Eu sou o Dr. Cláudio Birolini, fui eu que conduzi o ato operatório ontem do presidente. Peço desculpas pelo cancelamento da entrevista coletiva de ontem, foi um pedido nosso, da equipe, porque depois de 12 horas de cirurgia nós estávamos todos muito cansados. Com relação à sequência de eventos, na primeira avaliação em Natal, o presidente estava estável, mas ao longo do sábado e do domingo, ele mantinha sempre um quadro de distensão abdominal, um desconforto abdominal persistente, e o que nós notamos foi uma elevação dos marcadores inflamatórios, que é o PCR. E chegando aqui em Brasília, nós optamos por trazê-lo aqui para Brasília, e na chegada a Brasília foi repetida uma tomografia que mostrou que ele mantinha um quadro de distensão abdominal, apesar de quase 48 horas de tratamento clínico, que a gente diz, que é descompressão do tubo digestivo, jejum, etc. Isso, associado ao achado da tomografia e a essa elevação do PCR, nos levou a indicar o tratamento cirúrgico. A decisão tomada, a cirurgia foi conduzida durante todo o dia de ontem, e eu já tinha em mente que seria um procedimento bastante complexo e bastante trabalhoso.
em função de uma experiência prévia com casos semelhantes. A grosso modo, a situação do ex-presidente era a seguinte: era um abdômen hostil, múltiplas cirurgias prévias, aderências causando um quadro de obstrução intestinal e uma parede abdominal bastante danificada em função da facada, em função das cirurgias prévias. E isso já nos antecipava o fato de que seria um procedimento bastante complexo e bastante trabalhoso. Para vocês terem uma ideia, a gente conseguir acessar a cavidade abdominal do ex-presidente foram praticamente 2 horas de cirurgia, mais umas 4, 5 horas de liberação de aderências, e uma vez finalizada essa parte do procedimento, a gente começa a segunda etapa, que é a etapa de bolar uma estratégia de reconstrução, tá? Porque tem diversas alternativas, a gente tem que decidir qual é a melhor forma de recolocar as coisas no lugar. Então, só para ter uma ideia, a liberação dessas aderências é feita de forma milimétrica praticamente. Se você tiver um intestino que tem 3,5 metros, você vai centímetro por centímetro, tomando cuidado para não lesar o intestino. O intestino dele estava bastante, vamos dizer assim, sofrido, o que nos leva a crer que ele já vinha com esse quadro de uma suboclusão subclínica há alguns meses, tá? E isso se reflete pelas várias internações que ele teve ao longo desses últimos meses. Isso também contribuiu para a decisão da tomada da decisão de uma intervenção cirúrgica. Bom, liberamos todas essas aderências, o intestino dele foi liberado desde o início até o final, foi revisto várias vezes para que não ficasse escondida nenhuma lesão desapercebida. O intestino foi reposicionado de forma ordenada na cavidade abdominal e nós reconstruímos a parede da forma que consideramos a mais adequada no momento. É importante que vocês saibam que reconstrução de parede abdominal nessas condições não aparece, não está escrito no livro o que é que você tem que fazer. Você tem que tomar uma decisão em função do achado, tá? Então ele tinha vários componentes que colocam essa condição como uma situação bastante complexa em termos de reconstrução de parede abdominal, mas o que nós fizemos aí foi o arroz com feijão, que é o que a gente costuma fazer em casos assim. E o resultado final foi bastante satisfatório. Ao término do procedimento, nós nos demos por satisfeitos e agora nós temos essa primeira fase do pós-operatório, que são as primeiras 48 horas, que são bastante críticas em função de tudo isso que o Dr. Leandro comentou. Então a gente tem que ficar alerta, tem que ficar de olho. E aí, depois dessas primeiras 48 horas, a gente entra numa outra fase de pós-operatório, tá? Que é uma fase um pouquinho mais tranquila, mas já antecipo para vocês que não tenham grandes expectativas de uma evolução rápida. Tá? A gente precisa deixar o intestino dele descansar, desinflamar, retomar a sua atividade, para só depois pensar em realimentação por via oral e, enfim, daí para frente, retomada de outras atividades. Nesse momento, ele será mantido com uma nutrição, que a gente chama de nutrição parenteral, que é nutrição na veia, sem expectativa de que ele volte a se alimentar hoje ou amanhã ou depois, tá? Ele só vai voltar a receber alimentação por via oral no momento que o intestino retomar a sua atividade fisiológica. Eu acho que é basicamente isso. Enquanto eu fico à disposição para perguntas. Doutor, Fernando da Time Brasil, há uma possibilidade de ter que fazer uma outra cirurgia após essa de ontem? Assim, tem alguma chance, digamos assim? Eu espero que não. Nós fizemos uma cirurgia com a ideia de que fosse uma cirurgia definitiva, vamos dizer assim. Naturalmente, novas aderências vão se formar, tá? Isso aí é inevitável. Um paciente que tem um abdômen hostil
por mais que você solte tudo, essas aderências voltam a se formar, tá? Então, embora a gente tenha tentado estabelecer a condição mais fisiológica possível para a cavidade abdominal, eu não posso falar, olha, está resolvido o problema, tá? No pós-operatório imediato, essas aderências vão se formar e isso faz com que a recuperação nesses próximos dias seja um pouquinho mais lenta, e a gente não tem nenhuma intenção em acelerar isso.